Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Então vamos lá, vamos seguindo para mais uma aula sobre o sistema nervoso. Então agora a gente vai falar sobre as divisões possíveis do sistema nervoso. Ou seja, a primeira divisão que a gente vai falar, na verdade, ela é a divisão mais simples, que é a anatômica. Então a gente vai separar o sistema nervoso como um todo em duas estruturas. E depois a gente vai falar, semana que vem, para terminar essa parte de sistema nervoso, vai falar sobre algumas funções específicas do sistema nervoso periférico e algumas divisões que existem ali naquele sistema. Então, vamos lá. Primeira separação, que é essa separação anatômica que a gente fala, vai separar o sistema nervoso em duas partes. No sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Muitas vezes, para não ficar escrevendo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, nós vamos usar então, as siglas SNC e SNP. O que eu vou ter no sistema nervoso central? Todo encéfalo, então tudo que está dentro da nossa caixa craniana entra para o sistema nervoso central. A gente vai entender o que cada partezinha vai fazer. E a medula espinal. Já no sistema nervoso periférico, eu vou ter os nervos cranianos, vou ter os nervos espinais e vou ter também os gânglios nervosos. Que aí eu vou explicar o que é cada um, quais são suas funções, ok? E aí a gente tem que nos nervos cranianos nós temos 12 pares, nos nervos espinais nós temos 31 pares, e nos gânglios nervosos nós vamos ter algumas estruturas. Essa cor de letra é terrível, eu vou mudar aqui para ver se fica um pouquinho melhor para vocês enxergarem. E aí a gente tem aquela divisãozinha, começando pelo sistema nervoso central. Tudo que está dentro do encéfalo vai ser dividido basicamente em 5 estruturas. E dentro dessas 5 estruturas nós vamos ter mais algumas divisões. A gente vai falar especificamente. Acho que assim, todo negrito fica um pouquinho melhor para ver, né? Então vamos para as funções do encéfalo em si. Para que ele serve? O telencéfalo, que lembrando lá da parte de embriologia, é a parte anterior. Então, a parte que a gente teria contato se eu conseguisse ultrapassar aqui a pele, vasos sanguíneos, caixa craniana, as meninges, que eu vou explicar daqui a pouco o que são, eu ia ter acesso aqui pela frente ao nosso telencéfalo. Isso está ligado, então, essa parte do nosso encéfalo vai estar ligado à memória, inteligência e processamento de sentidos. E é ele que vai ser dividido em duas partes, o hemisfério direito, que é mais ligado à nossa criatividade, e o hemisfério esquerdo, que tem habilidades analíticas. Então, o que acontece? Normalmente, pessoas que são canhotas têm uma maior facilidade para acessar, não é puxando sardinha para o meu lado, mas tem uma facilidade maior para acessar tanto a parte criativa quanto essas habilidades analíticas. Mas não adianta em nada porque a gente não consegue abrir uma lata direito, né? Enquanto pessoas que são destras, peraí que aqui fico meio confusa, as pessoas que são destras, elas vão, então, claro que eu tô falando do meu destro e do meu canhoto, tá? Essas pessoas elas vão ter maior acesso ao hemisfério esquerdo do encéfalo, que é essa parte de habilidades analíticas. Aí, quando a gente passa então, telecéfalo e encéfalo, eles se originaram daquela parte anterior no processo de embriologia. O diencéfalo ele vai se dividir em 3 partes: o tálamo, o epitálamo e o hipotálamo. O tálamo é onde ficam armazenadas todas as nossas emoções inatas e a área de retransmissão entre telencéfalo e corpo. Então, ele é meio que uma ponte ligando o telencéfalo ao restante do corpo. O epitálamo é uma região que tem uma glândula chamada de glândula pineal. Em animais inferiores, é muito comum que essa glândula pineal sirva como fotorrecepção, ou seja, percepção de presença de luz. Isso a gente vai encontrar em alguns protozoários, alguns vertebrados inferiores eu também posso encontrar isso. No ser humano, por muito tempo, se pensou que a glândula pineal era um órgão vestigial, assim como o apêndice, o cóccix e tudo mais, ou seja, um órgão que perdeu essa função com o passar do tempo. Mas há alguns anos atrás foi descoberto que há uma grande produção de melatonina, que é um hormônio relacionado à questão de sono,
para nós. Então, hoje sabe-se que essa glândula pineal também tem importância para nós, seres humanos. E Descartes, ele dizia que a glândula pineal era o local onde acontecia o armazenamento da alma. Então, muitas pessoas acreditavam, durante alguns períodos históricos, que a alma dentro de um corpo humano estaria localizada nessa região. Seria mais ou menos, para quem assistiu o MIB, como o primeiro MIB que você abre um ser humano e você encontra um pequeno ETzinho dentro da cabeça, como se fosse aquilo, se você tivesse uma parte por trás ali presa nessa glândula. Mas não temos como comprovar ou desmentir essa história. E o hipotálamo, ele é responsável por controlar a nossa temperatura. Então, nossa temperatura, ela fica lá entre 36,5, graças à região do hipotálamo. Também vai ser responsável pelo nosso balanço hídrico, então, quanto a gente urina, quanto a gente não urina, o apetite e vai agir nos órgãos viscerais, então é ele que vai causar os movimentos peristálticos e outras ações. Aqui é importante até, também ele controla, por ele controlar tanto o nosso balanço hídrico quanto o nosso apetite, muitas vezes nós confundimos fome e sede por causa disso. Então, muitas vezes que nós achamos que nós estamos com a sensação de fome, na verdade é falta de água dentro do nosso organismo. No hipotálamo também vai acontecer o quiasma óptico, que é onde os nervos ópticos se cruzam. Então, o cruzamento dos nervos que saíram dos olhos vai acontecer nessa região. O hipotálamo ele fica numa parte um pouco mais posterior. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado, por isso que é muito perigoso quando a gente cai e bate a cabeça na parte mais posterior do encéfalo, de perda de visão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse processo. E dentro do hipotálamo nós vamos ter a hipófise, que é uma glândula mista. Ela é nervosa e endócrina. Parte dela produz hormônio, parte dela armazena hormônio. Então, por isso que vai estar extremamente relacionado. A gente vai entender mais essa relação quando a gente for falar de sistema endócrino aqui. Ok? O mesencéfalo, ele vai ser responsável por controlar o movimento ocular, é o centro de reflexos visuais e auditivos, mas não é ele que percebe a visão, ok? Quem faz a análise do que está sendo visto vai ser o telencéfalo. Então, o mesencéfalo ele vai ser responsável por controlar toda a questão do movimento, ele vai ser responsável por reflexo, não por interpretação, ok? O metencéfalo ele vai ser dividido em cerebelo e ponte. O cerebelo ele é a parte mais primitiva do nosso encéfalo, ele vai ser responsável por funções motoras, é ele que faz com que a gente, se a gente estiver no ônibus dormindo e chegando perto do ponto de casa, a gente acaba acordando, graças à ação do cerebelo, ou num horário parecido com o horário que normalmente a gente acorda. Sabe aquela sensação de acordar 5 minutos antes que o alarme? É muito culpa do cerebelo. Em animais que voam ou que nadam, esse processo, essa região do encéfalo é muito bem desenvolvida, porque é responsável por toda a função motora do indivíduo. A ponte, que está na base do cerebelo, é onde as vias motoras se cruzam. E a gente tem o mielencéfalo, que é o centro vital. Ele vai controlar tudo que é função inata. Então, batimento cardíaco, respiração, tudo vai ser controlado graças ao mielencéfalo. Ele também vai ser responsável por alguns atorreflexos. A gente vai ver na próxima aula o que é. Aí vem a medula espinal, que ela vai servir, então, esse tubo que, quando eu tenho um crânio, ao virá-lo, eu vou ter um forame. Um forame é um buraco. A partir desse forame, que a gente chama de forame magno, porque é o maior buraco que possuímos no nosso esqueleto, vai começar a medula espinal. E ele vai até a altura da L2, que a gente vai entender melhor quando a gente vê medula óssea, que é a próxima matéria do sistema locomotor. Ok? Então, ela começa a partir abaixo do bulbo, através do forame magno, e vai até a L2. Então, ela não vai até o fim da nossa coluna. E dependendo de onde acontece uma lesão nessa medula, a perda de movimentos, porque ela vai ligar o nosso sistema nervoso central ao nosso sistema nervoso periférico. Então, se a medula tiver lesão,
não tem como o nosso sistema nervoso periférico funcionar. Então, ela vai levar e trazer informações do encéfalo para todas as partes do corpo, com exceção da cabeça, porque tudo que a gente precisa na cabeça vai ser exercido já pelos nervos cranianos. Então, os nossos nervos, aqueles 12 pares de nervos que nós possuímos na face, já vão ser responsáveis por comunicação. Já para o restante do corpo, a gente precisa que essa informação saia do encéfalo e vá pela medula, chegando então em outras estruturas. E ela vai enviar informação motora, como os comandos de movimentos do cérebro para o corpo, que de novo é transmitida via rede nervosa espinhal. Então, tudo que meu encéfalo precisa mandar uma outra parte do meu corpo fazer, que não seja a cabeça, vai ser mandada pela medula espinal e a informação vai voltar pela medula espinal. A gente vai ver que tem exceções para isso, mas mais ou menos dessa forma. E aí vem a proteção do sistema nervoso central, ou seja, se eu for fazer cortes nessa pessoa, até chegar o encéfalo dela ou até chegar a medula, não é única e exclusivamente a estrutura óssea como proteção. Então, aqui eu tenho pele, a gente tem o nosso couro cabeludo, pele. Tirando essa pele, tem tecido muscular. Abaixo desse músculo, eu vou encontrar o crânio. Mesmo eu abrindo o crânio, eu já não tenho acesso automático ao encéfalo ou à medula. Nós vamos ter 3 camadas abaixo do crânio ou abaixo da medula óssea responsáveis por proteção, que são o que a gente chama de meninge. Alguém já deve ter ouvido falar aí sobre meningite, que existe meningite viral, meningite bacteriana. A meningite é a inflamação das meninges. E eu tenho acesso, e normalmente como que a gente sabe se a pessoa está com meningite? Essa pessoa ela não consegue encostar o queixo no peito. Ela sente muita dor com isso daqui, para fazer essa estrutura. É um dos testes mais simples que a gente pode fazer com uma pessoa para saber se ela tem meningite ou não. Mas, e aí, a partir disso, você faz a punção dessa meninge para saber se há algum problema nesse líquido ou não, nessa estrutura ou não. O líquido a gente vai ver daqui a pouco. E aí nós temos 3 estruturas, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater é a que vai estar encostada ao crânio, enquanto a pia mater vai ser a que vai ter contato direto ao sistema nervoso. A pia mater, ela vai ajudar a manter o sistema nervoso meio que fixo. E entre as duas nós temos a aracnoide, que é ela que é vascularizada, então é ela que tem todo o vaso sanguíneo que traz alimentação, nutrição para o encéfalo e para a medula. Tanto que, coisa interessante, o nosso encéfalo, ele não dói, não tem sensor de dor no encéfalo. Então, quem tem essa percepção de dor, normalmente são causadas por alta vascularização na aracnoide. Isso aumenta a pressão, aumentando a pressão a gente sente dor. E além de nós termos a dura mater, a aracnoide e a pia mater, nós temos uma estrutura chamada de líquido céfalo-raquidiano, que também vocês podem encontrar como líquor. Também em alguns lugares aparece no lugar de líquido cefalorraquidiano, vai aparecer como líquor. Ele é um líquido que normalmente ele tem uma aparência clara e ele vai ficar num espaço que a gente chama de subaracnoide. Então ele vai ficar entre a pia mater e a aracnoide. Para que eu vou ter esse líquido? Para diminuir a questão de impacto presente que pode acontecer nessas estruturas. O nosso encéfalo, ele é simplesmente o órgão mais importante que existe. Mas ele não é o único que nos mantém vivos. Não, porém ele é o centro de controle. O sistema nervoso ele é o sistema mais complexo que nós possuímos. Então, todo o cuidado com ele é pouco. Então, o que vai acontecer? Então, ele vai servir como essa estrutura, esse líquido vai diminuir o impacto. Mais ou menos como a placenta serve para o bebê, que é um líquido para diminuir a percepção de impacto. Se houver obstrução desses ventrículos, que por onde esse líquor, onde esse líquido cefalorraquidiano é transportado, acontece uma situação que a gente conhece como hidrocefalia, porque esse líquido não consegue circular de um jeito muito comum. Também vai auxiliar no diagnóstico de doenças causadas por vírus e bactérias. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer um diagnóstico de meningite
graças à punção lombar e graças à inflamação, a modificações dentro desse líquido. Então, modificação de cor, de estrutura e tudo mais. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado por nervos e por gânglios. Tá, o que é um nervo? Lembra lá dos axônios, que é aquela parte tubular do neurônio? Quando eu tenho vários desses axônios seguindo para o mesmo local, que vai conduzir o impulso, conduz o impulso nervoso, nós temos um nervo. Para quem come carne aí, fica fácil de lembrar que é quando nós acabamos comendo uma carne que tem uma região muito dura que a gente fala, caramba, tem um nervo aqui. Então, e eles podem ser de alguns tipos. Eles podem ser sensitivos, então eles levam a informação da célula sensorial para o sistema nervoso. Eles podem ser motores, então eles saem do sistema nervoso central e vão agir no músculo, ou eles podem ser mistos, fazer as duas coisas. Aí a gente vai ter dois tipos de nervos, cranianos e os espinais. Os nervos cranianos são todos que estão localizados no nosso crânio. E os espinais vão ser todos que vão estar localizados próximo à nossa medula espinal. E o gânglio, o que vai ser? Ele vai ser o conjunto dos corpos celulares. Ou seja, se eu tenho um monte de axônio formando nervo, eu vou ter um monte de corpo celular naquela região. Esse monte de corpo celular é o que a gente vai chamar, então, de gânglio. Então, o nervo são os axônios desses neurônios, enquanto os gânglios, eles vão ser os corpos celulares desses neurônios. Então, aqui a gente tem um desenho que tenta representar todos os nervos que são chamados de cranianos. E aí eles estão separados por cor, igual o livro de vocês também tem uma imagem parecida com essa, mostrando se a fibra é aferente ou eferente. A gente vai conseguir observar que várias vezes as fibras elas vão ser até mesmo mistas. Então, o mesmo nervo vai fazer tanto caminho aferente quanto eferente, e os nervos espinais nós vamos possuir uma divisão de 31 pares. Nós vamos ter a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região sacral. Professora, o que é isso? São as regiões da nossa coluna. Então, a região cervical são as mais próximas da região do pescoço e da parte superior do tórax. A parte torácica vão ser os torácicos, eles vão estar mais na região do tórax e ligados às costas e intercostais. A região lombar é a parte onde meio que está quase acabando as nossas costelas, e a região sacral é o finzinho da coluna mais próximo ao bumbum, ok? Então era isso, gente. Essa é a parte, então, da divisão anatômica. Semana que vem a gente vai entender o funcionamento melhor do sistema nervoso periférico para a gente terminar essa parte, ok? Se cuidem e até a semana que vem.